E aí, pessoal, já pararam para pensar como a Netflix sabe direitinho o que te recomendar? Ou como um e-commerce gigante gerencia milhões de produtos e pedidos sem virar uma bagunça? Pois é, o segredo por trás dessa organização toda é a tal da modelagem relacional. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso, como transformar um amontoado de dados confusos em um sistema inteligente, organizado e eficiente. Preparados? Então bora lá! Para começar, vamos imaginar um cenário. Pensa que a gente está criando uma biblioteca digital. Temos livros, autores, categorias. A primeira ideia que vem na cabeça, a mais óbvia, é criar uma planilha. Uma tabela gigante e jogar tudo lá dentro, certo? Parece fácil, né? Mas essa simplicidade toda, na verdade, é uma armadilha. Uma armadilha que pode transformar nosso projeto num verdadeiro pesadelo. E o resultado seria esse caos aqui. Olha só isso. O nome e a biografia do autor John Kolder se repetem para cada livro que ele escreveu. Agora imagina o problema. Se ele resolver atualizar a bio dele, a gente ia ter que sair caçando e alterando cada uma dessas linhas, uma por uma. E se alguém digita programming errado, com um M a mais? Pronto, de repente a gente tem duas categorias diferentes que são a mesma coisa. Isso tem nome: redundância e inconsistência de dados, os dois maiores vilões de um banco de dados saudável. Então, beleza. Como é que a gente foge dessa cilada? A solução é bem mais simples e intuitiva do que parece. É só a gente pensar como o mundo real funciona. Na vida real, as coisas não existem sozinhas, isoladas. Elas se conectam. Um autor escreve vários livros. Um cliente faz vários pedidos. E a grande sacada da modelagem relacional é justamente essa: trazer essa lógica das conexões do mundo real para dentro da estrutura do nosso banco de dados. A ideia é simplesmente genial. Em vez daquela tabela gigante caótica, a gente vai quebrar os dados em tabelas menores, cada uma com um foco específico. A gente vai ter uma tabela só para autores, outra só para livros e uma terceira só para categorias. Cada uma dessas tabelas representa o que a gente chama de entidade. E para conectar tudo isso, a gente constrói pontes entre elas. E essas pontes, no nosso mundo de banco de dados, são os relacionamentos. E qual é a mágica por trás disso? Primeiro, adeus repetição. A biografia do John Kolder agora vai existir em um único lugar, lá na tabela de autores. Se ele mudar a bio, a gente altera em um só ponto. Simples assim. E isso, claro, garante que os dados sejam consistentes. E o efeito colateral disso tudo? Consultas muito mais rápidas e uma manutenção que deixa de ser um pesadelo e vira um processo lógico super simples de entender. Para construir essas pontes, a gente tem basicamente três ferramentas principais. Pensa nelas como os blocos de construção, o ABC da modelagem de dados. Se a gente dominar esses três tipos de relacionamento, a gente consegue modelar praticamente qualquer cenário que aparecer pela frente. O primeiro tipo, e também o mais raro de se ver por aí, é o 1 para 1. O nome já entrega tudo, né? Um registro na tabela A se conecta a, no máximo, um registro na tabela B. É uma relação bem específica, ótima para quando a gente quer otimizar a performance ou, por exemplo, isolar dados mais sensíveis. Tipo, a gente pode ter uma tabela de usuários com login e senha e uma outra separada de perfis com as informações pessoais. Isso cria uma camada extra de segurança. Olha só o código, que fica bem claro. Temos a tabela usuários e a tabela endereços. A ponte, a conexão entre elas, é construída aqui na tabela endereços, por meio da coluna ID usuário. Essa coluna é o que a gente chama de foreign key, ou chave estrangeira. Ela funciona como uma seta apontando diretamente para o ID correspondente lá na tabela usuários. Com isso, a gente garante que cada endereço pertence a um e somente um usuário. Agora sim vamos para o tipo mais comum, o mais poderoso, o verdadeiro cavalo de batalha da modelagem de dados: o relacionamento um para muitos. Aqui, um registro da tabela A pode se ligar a vários registros da tabela B. Pensa num autor e seus vários livros, ou num cliente e todos os seus pedidos. O exemplo clássico aqui é o de clientes e pedidos. Um único cliente pode fazer vários pedidos ao longo do tempo, mas cada pedido, individualmente, pertence ao único cliente. No nosso código, a gente vê que a tabela Pedidos tem a coluna ID Cliente. É ela a nossa chave estrangeira, a nossa seta, que aponta para a tabela Clientes. É uma solução simples, super elegante e incrivelmente eficiente. E para fechar, temos o relacionamento muitos para muitos. Esse aqui resolve os cenários mais complexos. Pensa numa plataforma de cursos online. Um aluno pode se matricular em vários cursos e um curso, claro, tem vários alunos. Como é que a gente representa essa relação que vai para os dois lados? Uma conexão direta entre a tabela alunos e a tabela cursos simplesmente não vai funcionar.
O dilema é o seguinte, a gente não pode colocar uma coluna para cada curso na tabela de alunos, a tabela ficaria infinita. E também não dá para colocar uma coluna para cada aluno na tabela de cursos, pelo mesmo motivo, viraria uma bagunça impraticável. E aí, como é que a gente constrói essa ponte de mão dupla? E a solução para isso é uma das ideias mais elegantes da modelagem de dados. A gente cria uma terceira tabela que vai servir como uma ponte entre as duas. Essa tabela, que o pessoal chama de tabela de junção ou tabela associativa, tem um único propósito: registrar as conexões. Cada linha dela vai ser uma matrícula, guardando o ID de um aluno e o ID de um curso, ligando os dois. E aqui está a nossa tabela matrículas em ação. Olha que legal! Ela tem duas chaves estrangeiras, ID aluno, que aponta para a tabela alunos, e ID curso, que aponta para a tabela cursos. Mas o pulo do gato, o detalhe crucial, está aqui. A combinação dessas duas colunas formam a chave primária da tabela matrículas. O que isso faz? Garante que o mesmo aluno não possa se matricular duas vezes no mesmo curso. Problema resolvido de forma limpa e muito eficiente. Agora, toda essa estrutura, toda essa mágica dos relacionamentos só funciona por causa de dois conceitos que são os verdadeiros pilares de um banco de dados relacional: as chaves primária e estrangeira. É bem simples de entender. De um lado, a gente tem a chave primária, a primary key. Pensa nela como o CPF de cada registro. É um identificador único, exclusivo, para cada linha da tabela. Não pode repetir, não pode ser nulo, é a identidade do registro. Do outro lado, a gente tem a chave estrangeira, a foreign key. Ela é a cola que une as tabelas. É uma coluna numa tabela que guarda o valor da chave primária de outra tabela, criando o link e a conexão. Resumindo, a primária identifica, a estrangeira conecta. Simples assim. Ok, a gente já viu a teoria, os tipos, as chaves, mas na prática, no dia a dia, por que isso é tão importante? Porque entender e aplicar esses conceitos de verdade é o que separa um amador de um profissional. É a base para a gente construir sistemas que não só funcionam, mas que são eficientes, que aguentam crescer e que são confiáveis. Investir um tempo planejando, fazendo uma boa modelagem no início do projeto, é uma das melhores decisões que alguém pode tomar. Os benefícios são gigantescos. Dados íntegros e confiáveis, um sistema muito mais fácil de dar manutenção e de evoluir, e uma performance nas consultas que pode ser absurdamente mais rápida. É aquele trabalho que se paga, e com juros, durante toda a vida do software. E aqui vai a dica de ouro, aquela que vale por toda essa nossa conversa. Antes de sair escrevendo uma linha de código, para e desenha. Pega um papel, um quadro branco, qualquer coisa. Mapeia suas entidades, desenha as caixinhas e liga elas com as linhas que representam os relacionamentos. Esse planejamento visual é o que vai te poupar horas e horas de refatoração e dor de cabeça no futuro. Pode acreditar. O processo para fazer uma boa modelagem pode ser resumido em 3 passinhos bem simples. Primeiro, identifique as entidades, ou seja, quais são as coisas principais do seu sistema. Segundo, defina como essas coisas se relacionam no mundo real. E terceiro, traduza essas relações para o banco de dados, usando as chaves primárias e estrangeiras para construir as pontes. E com isso, a gente cobriu os fundamentos da modelagem relacional. Mas o aprendizado não termina aqui não. Agora eu quero ouvir quem faz este canal acontecer. A nossa comunidade é o que impulsiona tudo por aqui. Se essa explicação ajudou a clarear as ideias sobre modelagem de dados, me dá uma força para espalhar esse conhecimento. Deixa o like, compartilha com um amigo, com um colega de trabalho e o mais importante, me diz aí nos comentários qual o próximo assunto de tecnologia que vocês querem ver desvendado aqui no canal. A sugestão de vocês é o meu guia. E claro, não esquece de seguir para não perder os próximos conteúdos. E por falar em comunidade, eu tô pensando em dar um passo a mais. Talvez criar uma área de membros exclusiva com vídeos mais aprofundados, análise de projetos reais, quem sabe até umas lives para a gente tirar dúvidas. O que vocês acham dessa ideia? E se curtirem, qual seria o valor mensal que vocês considerariam justo para ter acesso a esse tipo de conteúdo premium? A opinião de vocês é super importante para mim, então por favor, deixem aí nos comentários. E para fechar, lembrem-se sempre, modelagem relacional não é sobre decorar comandos SQL, é sobre aprender a pensar de forma estruturada. É a arte de transformar dados brutos em sistemas inteligentes e eficientes. Dominar isso é o primeiro e o mais importante passo para quem sonha em se tornar um arquiteto de dados de verdade. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.